Olá, boa noite. Está começando aqui o seu JI Notícias deste dia 10 de maio de 2021. Hoje é uma segunda-feira. O jornal interativo com as notícias mais comentadas de Dracena, região e do Brasil. Produção e redação de Vanderlei Valério e Gabriel Montrezol. Apresentação de Vanderlei Valério e eu, Gabriel Montrezol. Direção administrativa de Viviane Regazzoli. E direção de jornalismo de Fernando Pereira. O seu JI Notícias está começando. Vacinação para a gripe H1N1 começa amanhã para idosos. A partir desta terça-feira, para a gripe normal, estará disponível para um novo público. Segundo informações da Diretoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Dracena, o grupo de idosos com idade de 60 anos ou mais já poderão procurar o posto móvel instalado na MF Luiza Roça Ribeiro entre as 8 horas da manhã e as 13 horas. Mesmo para a vacina contra a gripe H1N1, todos deverão levar comprovante de residência e um documento com foto. A vacina para o Covid para os profissionais da educação que estava sendo ministradas na MF Luiza Roça Ribeiro, agora será na sala de vacinas da Policlínica de segunda a sexta-feira, entre as 13 e 14 horas. Desde a manhã de hoje, pessoas com comorbidades, transplantados renais ou outros já estão sendo atendidos para a vacina Covid na MF Luiza Roça Ribeiro, entre 8 e 13 horas. Prefeito André Lemos propõe parceria com usinas para a manutenção de pontes e estradas rurais. Em comunicado à imprensa, através da sua diretoria de comunicação, o prefeito André Lemos está anunciando uma importante parceria com usinas da região para a manutenção de estradas e pontes da zona rural. Lemos recebeu na tarde da última quinta-feira representantes de 3 usinas da região para discutir o assunto importante no escoamento da produção canavieira. Participaram da reunião, além do prefeito e representante das usinas, a secretária da Agricultura, Meio Ambiente e Limpeza Pública, Ana Lúcia Costa, o engenheiro agrônomo Jairo Correia, a técnica da Casa da Agricultura, Márcia Roberta, o fiscal de conservação do DR, Wagner André Pereira, que na ocasião representou o engenheiro João Augusto Ribeiro. Com os representantes das usinas Caeté, Rio Vermelho e IP, André colocou que pretende firmar uma parceria duradoura visando dividir custos de manutenção das estradas, que vem sendo um problema crônico da administração municipal. O objetivo entre as partes é promover o escoamento da produção rural, que geram riquezas para a região e para o país. André foi claro em dizer que apesar das usinas não estarem instaladas no município, são empresas importantíssimas para a cidade e região e fazem gerar a nossa economia, porque Dracena é sede da região e oferece serviços para esse setor. Durante a reunião foi discutida a possibilidade da abertura de uma nova estrada canavieira, interligando a DRA 060, que liga o município de Dracena ao distrito de Jamaica, e rodovia Byron de Azevedo. Além disso, foi discutido a construção de 2 novas pontes, sendo localizadas na DRA 254, que liga a Associação de Produtores Rurais ao bairro da Marrequinha. A outra ligação seria do distrito de Jasporã ao município de Junqueirópolis, sobre o Ribeirão Cangangas, que liga Ribeirão dos Índios a Presidente Prudente. Essa ponte antiga, que na década de 60, que era a principal ligação entre Dracena e região de Presidente Prudente, está desativada e há reivindicações de produtores agrícolas e demais que necessitam passar por ela para que seja reconstruída. Motorista embriagado causa acidente fatal em Tupi Paulista. Uma pessoa morreu e 4 ficaram levemente feridas em um acidente na noite deste sábado nas proximidades de Tupi Paulista, na rodovia Euclides Figueiredo, que liga nossa região à região de Andradina. O acidente ocorreu na rodovia da Integração, no quilômetro 142 mais 400 metros, em trecho de Tupi Paulista, onde, segundo a Polícia Militar, um automóvel Fiat Uno Mille, conduzido por um morador de Nova Independência,
transitava no sentido norte e rebocava um veículo Gol conduzido por um morador de Três Lagoas. Em dado momento, o veículo GMS-10, conduzido por um morador de Nova Independência, colidiu na traseira do Gol, que estava sendo rebocado. Ato contínuo ao choque traseiro, o veículo Fiat Mille foi projetado em uma ribanceira e a S10 tombou. As vítimas do acidente foram socorridas até a Santa Casa de Tupi Paulista por unidades de resgate do Corpo de Bombeiros de Dracena. Porém, o condutor do Gol, que estava sendo rebocado, morreu na unidade de saúde. O condutor da S10, morador de Nova Independência, e segundo informações, filho do ex-prefeito daquela localidade, foi submetido ao teste do bafômetro, sendo constatada uma concentração de 0,33 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. O condutor da S10 ficou sob a custódia policial e em seguida apresentado no plantão da Polícia Civil. Equipes do policiamento territorial da Polícia Militar que se encontravam no apoio ao acidente obtiveram informação de que o condutor da caminhonete dispensou um objeto no mato logo após o acidente. Em busca, os policiais localizaram uma bolsa preta de couro, onde estava uma pistola de calibre 380 registrada, mas sem direito a porte. Desta forma, o condutor da S10 foi autuado por homicídio culposo, com agravante de estar embriagado e ainda mais pelo porte da arma. Permaneceu preso na delegacia de Tupi Paulista e está à disposição da Justiça para a realização de audiência de custódia. Tá complicada a situação dele, Gabriel. Esporte, vamos falar de esporte que teve muito jogo esse fim de semana. Teve bastante o esporte esse final de semana, Gabriel. Campeonato Paulista, nós tivemos a realização da última rodada dessa primeira fase. Nós tivemos a realização de 8 jogos. Em um deles, o Ituano acabou sendo derrotado em casa pelo Santo André por 1-0. O Botafogo recebeu o Bragantino e ficaram no 1-1. A Inter de Limeira derrotou o Guarani de Campinas por 1-0. O São Caetano novamente perdeu e está rebaixado. Dessa vez perdeu em casa para o Ferroviário por 3-0. O Santos Futebol Clube escapou do rebaixamento na última rodada e derrotou o São Bento de Sorocaba por 2-0. Por um fio, hein, Pezinho? E o São Quase. Bento foi rebaixado também junto com o São Caetano. Exato, era disputa para ver quem ia e quem não ia. O Mirassol recebeu o São Paulo e ficaram no 1-1. O Palmeiras foi a Campinas, ainda olhando para o Neoquímica, onde jogavam Corinthians e Novo Horizontino, e não tomou conhecimento. Ganhou por 3-0. O Corinthians recebeu na Neoquímica um pouco mais tarde o Novo Horizontino e ficaram no 2-1. Com esses jogos ficaram definidos aos jogos das oitavas de final. Amanhã, às 16 horas, com transmissão ao vivo pela Rede Globo, o Corinthians vai receber a Inter de Limeira. Somente o Paulistão supera o Paulistão, né, Pezinho? Só novidade. Só novidade. Cada dia uma novidade diferente. Na sexta-feira, o Mirassol recebe o Guarani. Também na sexta-feira, o Bragantino recebe o Palmeiras. Ainda na sexta-feira, o São Paulo recebe a Ferroviário. Vamos falar de futsal agora? Vamos falar de futsal, Pezinho. Coisa boa, só vem notícia boa do futsal, viu? A equipe dracenense foi a Indaiatuba na última sexta-feira e venceu por 4-2, estava perdendo, Gabriel, comecinho do jogo, estava 2-0 para a equipe do Indaiatuba. Passou apurado no comecinho de jogo, depois virou, mas acabou podemos dizer, se encontrando no jogo e no ginásio lá, e onde que virou o jogo, né, exatamente, Pezinho? Se refez e acabou virando 4-2 com gols do Vitinho, Kaká. E o segundo tempo, quando estava 3-2, a equipe do Indaiatuba colocou o goleiro Linha, aquela velha tática para tentar empatar o jogo. E deu uma bobeada, o goleiro da equipe dracenense, por cobertura, acabou fazendo o 4º gol da equipe dracenense. Além do gol do Vitinho, do Kaká e do goleiro Léo, o Marlon também marcou no primeiro tempo. Marcou também no primeiro tempo. Na próxima sexta-feira, a Tempersul Dracena recebe a Botucatuense aqui em Dracena às 19 horas, né, Pezinho? 19 horas. E olha, o Jornal Interativo, semana passada, entrevistou o Alisson. E essa semana nós vamos entrevistar para o torcedor conhecer o Kaká, o artilheiro da equipe dracenense. É isso aí, essas são as notícias de hoje do seu JN Notícias. Jornal Interativo, um jornal feito com você. O jornal que já virou TV.